Fala, meu lindo! Minha linda! Oh my God, meu Deus do céu, nós estamos em São Paulo e essa é a segunda mensagem do seu 2025 e eu quero crer no nome de Jesus que essa palavra vai tirar você de um lugar aonde você está precisando de algo que não vem do Senhor, para viver tudo aquilo que Deus já falou com você em 2022, em 2023, em 2024, mas que hoje, no nome de Jesus, os teus olhos vão se abrir e aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Aleluia, amém. Eu só vou te pedir duas coisas antes da gente começar o vídeo. A primeira é: isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Quanto mais você faz, quanto mais você curte, quanto mais você comenta, o YouTube diz: nossa, que vídeo bom, e ele manda pra mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, glórias ao nome de Jesus, melhor será. Amém? E a segunda coisa que eu quero, na verdade, convidar você. Talvez você nos acompanhe há tanto tempo e tantas mensagens já te abençoaram, e você entendeu que o nosso propósito, a tudo aquilo que Deus tem feito, é algo que você deseja fazer parte. Nós temos a nossa associação evangelística que hoje está servindo o nosso país já há mais de 4 anos. Eu quero que você caminhe junto com a gente. Nós precisamos de ajuda. Ano de 2025, eu quero levar esses eventos para os lugares abertos, para ir a lugares que nunca o evangelho chegou. E talvez você ainda não fez parte de algo tão grandioso. Então aqui está todas as informações da nossa associação evangelística. Você pode ser um voluntário, você pode servir nos eventos, você pode ser um doador. Os nossos recursos são limitados, mas quando os nossos recursos aumentam, o nosso olhar se levanta sobre aquilo que precisamos fazer nesse tempo, e você pode fazer parte disso. Muito obrigado por você que tem nos abençoado e caminhado junto com a gente. Vamos para a mensagem. Aleluia. Meu Deus do céu, eu estou ansioso por essa palavra. Eu vou te dizer, eu precisava dessa palavra há 14 anos atrás. Se eu tivesse ouvido essa mensagem 14 anos atrás, coisas da minha vida que estavam paralisadas seriam adiantadas de maneira muito mais veloz, simplesmente pelo fato de eu entender que a palavra de Deus, ela é suficiente. Oh, meu Deus, ela é suficiente. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7, diz a palavra: E o Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus algozes, pois eu conheço os seus sofrimentos. No versículo 13 eu vou pular um pouco para você ouvir uma frase de um homem que está recebendo uma chamada de Deus. E não é uma chamada no sentido de uma chamada de atenção, mas uma missão para ser executada. Uma missão para ser executada. Aí Moisés responde a Deus perante essa missão: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarão: quem é você? Não, meu lindo, você não entendeu. Moisés está dizendo: Deus, eu vou, mas quando eu chegar, eles vão me perguntar: quem é eu? Quem são os meus pais? Da onde eu vim para ser portador de uma palavra tão poderosa como essa que o Senhor colocou sobre mim? Veja,
Eu poderia ficar horas contando sobre Moisés para você, apresentar toda a sua história, apresentar todo o seu enredo, contar para você tudo aquilo que ele viveu, tentar te explicar, por exemplo, que Moisés era um homem de uma vida que, se você fosse escrever um livro, os primeiros capítulos seriam trágicos, porque a história dele é uma história difícil. E o que para mim é extremamente importante é olhar o que Deus faz na vida desse homem. Entenda, Moisés é um homem que a sua família não é tão importante, não há dinheiro na conta, não há uma preparação para uma missão sobrenatural. Ele foi criado pelos caos da história ou pelas somas de passados turbulentos, e no meio de um deserto Deus o encontrou e colocou sobre a vida dele uma grande missão. E existem algumas coisas que paralisam a nossa vida. Primeiro é o nosso passado, mas o mais difícil, talvez, para além do passado, é o que os outros vão pensar sobre nós. Olha, quantos de nós às vezes ainda não vivemos coisas diferentes porque estamos extremamente preocupados com o que os outros vão dizer ao nosso respeito? Você sabia que no fim, na vida, sempre vai ter gente que vai amar você e sempre vai ter gente que vai te odiar, mesmo que você seja um anjo, bata asa e voe no meio da igreja? Tá vendo a pessoa bonita perto de você? Ela é ela é vida louca igual a você, não muda nada. Mas tem gente que ama ela e tem gente que odeia ela, você sabia? Eu vou melhorar. Você sabia que a gente não consegue agradar na maioria das vezes? Eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo. Eu fui num evento, fui falar num evento. Eu acho que eu que fiz errado, mas tudo bem. Eu falei no evento: gente, nós vamos acabar o evento meia-noite dessa forma. Tá muito maravilhoso. E era tipo 8 horas da noite quando eu falei isso. Então eu falei: olha, vai demorar 4 horas para acabar. Irmão, não tem ser humano que aguente falar 4 horas. E eu falei isso, mas eu tava brincando, tava falando: nossa, tá maravilhoso, e uau, que delícia, top. E Jesus desceu, e o evento não foi 4 horas, mas o evento foi 2 horas. Irmão, 2 horas falando. Chega uma hora que você já tá para desmaiar. Aí acabou o evento, e um monte de testemunho, e glória a Deus, e aleluia. E chegou uma mensagem. Confesso, eu li, e a mensagem foi: que pena que não foi nem perto da expectativa que você criou. Irmão, que coisa do diabo, irmão. Eu estava felizaço, cansado, mas feliz, falando: que lindo, um monte de testemunho, glórias, aleluia. E aí uma miserável que devia estar com TPM, só pode, resolveu entrar na minha mente meia-noite. E eu falei: Jesus, o que foi que aconteceu de errado? E esse é o ser humano, isso é a gente. A gente é... todo mundo tá maravilhoso, mas se um dizer tá ruim, a gente fica mal. A gente já dá uma desanimada, sim ou não, irmão? Todo mundo diz: nossa, que linda que ficou o seu cabelo. E aí você chega em casa e você pergunta pro seu marido: gostou? E ele diz: o que você fez? Ele nem viu que foi no cabelo. E você vai por quase dizendo: meu Deus. Às vezes fica 5 horas na manga, na coisa lá, e sofre calor e cheiro de produto químico. E aí a gente fica triste. Irmão, o ser humano é tudo igual. O ser humano é tudo igual. A gente gosta da aprovação dos outros. A gente tem que reconhecer isso.
A gente quer ser aprovado pelas pessoas, a gente quer ser validado pelos outros. O problema é, não existe um cenário perfeito de validação. Você não vai ser amado por todos. As pessoas vão atacar você quando você pensar que está fazendo tudo direito. Alguém vai mostrar para você que está fazendo tudo errado. E se você acreditar nessa pessoa, você vai parar de viver o que Deus tem para você, para viver o que o mal colocou e semeou no teu coração. Só um está repreendido, fala todo mundo. Porque na nossa cabeça, para viver algumas coisas, a gente precisa ser validado pelos homens. Eu vou falar para você sobre Moisés. Moisés é um homem cheio de passado, com um passado turbulento, uma vida cheia de B.O. Essa é a vida do Moisés. Quando Deus chega para ele, na cabeça dele é: bom, eu vi, eu ouvi, aconteceu comigo, mas se eu falar para ninguém, ninguém vai acreditar. Por quê? Porque todo mundo sabe de onde eu saí. Todo mundo conhece a minha história, todo mundo sabe o meu passado. E outra, não sou filho de ninguém, ninguém é importante, ninguém construiu nada grande que me legitime para viver o que Deus tem para mim. Você entende que na maioria das vezes nós estamos vivendo uma vida miserável porque a gente acha que não merece por conta da nossa geografia, ou por conta do que foi semeado dentro de nós, ou porque talvez nos ensinaram errado sobre a vida. Você sabia que tem gente que não tem direito de prosperar, e não é porque a prosperidade não bateu na sua porta, mas porque a sua cabeça é uma cabeça miserável? Não, você não tem noção, meu lindo. Tem gente que já poderia estar vivendo anos luz à frente e ainda está paralisado na história por medo do que os outros vão dizer. Tem gente que não abre a sua boca para falar porque tem medo do que os outros vão pensar quando ouvirem a sua voz. Tem gente que não vive absolutamente nada dos planos de Deus porque na cabeça dele já foi colocada uma gaiola, e a gaiola é a opinião dos outros. Há uma história que para mim é maravilhosa. Um menino vinha montado no jumento e o pai segurando na corda do jumento. Aí algumas pessoas olharam dizendo: que absurdo, o menino devia estar puxando a corda e o pai devia estar em cima. Aí o pai do menino falou: filho, troca. Aí o menino foi puxando a corda, o pai foi em cima. Aí passou por outro grupo de pessoas, as pessoas disseram: nossa, que absurdo, ele que é o pai devia estar puxando a corda. E o filho desce os dois do jumento. Passaram por outro grupo. Aí o pessoal diz: olha que gente tonta, em vez de estar em cima do jumento, estão puxando o jumento. Resumindo, não há nada na vida que você faça que agrade todo mundo. Se você se preocupa em agradar os outros, você vai esquecer de agradar o principal. 3 améns, eu vou dizer de novo, meu lindo. Deus não te chamou para agradar as multidões. Deus chamou você para agradar a glória, o nome dele. Se você for fazer para ele, esqueça da validação dos outros. A palavra dele é mais importante do que qualquer outra. Não, ninguém entendeu nada. Eu vou ter que melhorar. Nessas horas era para ter gente pendurada no teto agora dizendo: é verdade, eu vou viver o que Deus tem para mim, mas ainda está pensando no que os outros vão dizer. Moisés é igual. Moisés está dizendo: Deus, eles não vão acreditar em mim. Aí Deus diz: eu sei. Deus diz para ele: Moisés, o que você tem na sua mão? Aí Moisés diz: uma vara. E Deus diz para Moisés: joga no chão, Moisés. E Moisés jogou no chão, e a Bíblia diz que virou uma serpente. Ninguém deu moral. Irmão, vocês acham normal isso acontecer? Vocês vão no zoológico aqui e de repente uma vara vira uma cobra, porque vocês fingiram um costume absurdo, estão tudo normal. Não, irmão, não, irmão, peraí. É medo. Joga no chão, Moisés. Virou uma cobra. Aí Deus diz: pega de novo, Moisés. Voltou a ser um cajado. Não, aí agora daí não é mais medo. Aí agora é glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Isso, obrigado. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Joga no chão, uma cobra. Pega de novo, Moisés, um cajado. Moisés, coloca a mão dentro da túnica. Tira a mão, leprosa.
Coloca a mão de novo, Moisés. Curada. Moisés, talvez eles não acreditem no que você vai dizer, mas os teus frutos tornarão inquestionáveis que eu sou com você. Não, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Enquanto você fala, talvez ninguém acredite, mas quando você começar a viver e os frutos começarem a aparecer, os frutos falarão tão alto que vai parecer que você esteve calado o tempo todo. Porque nós conseguimos falar dos sonhos, mas nós não temos como falar dos testemunhos. Testemunho é algo tangível. Você pode até tentar, mas você vai ser envergonhado pelo próprio fruto. Sabe qual que é uma coisa que nós precisamos entender logo, lindo? Se nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos somente Ele, em breve os nossos frutos serão os nossos maiores defensores. Minha linda, pode falar o que você quiser. Enquanto uma disse que não atendeu a expectativa, tinha mais de 3.000 testemunhos dizendo: Deus falou comigo, Deus mudou a minha vida, a minha história foi transformada, o nome de Jesus foi glorificado na minha vida, eu perdoei alguém, o milagre veio, então o fruto é maior. Irmão, eu entendo Moisés está dizendo: eu sei quem eu sou. E aí Deus está dizendo que você não sabe o que eu vou fazer através de você. Tá, então eu vou melhorar. Moisés é a prova perfeita de que Deus não precisa de descendência para nomear os seus escolhidos. Só um glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é filho de pobre? Levanta a mão. Quem aqui é filho de pai divorciado? Levante a mão. Quem aqui não nasceu numa família perfeita e talvez foi ferido dentro da sua casa? Levante a mão. Quantos aqui se consideram improváveis? Levante a mão. Então deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Deus ama levantar os improváveis. Ei, calma. Deus ama levantar os improváveis, porque os improváveis confundem o inimigo. Da onde o inimigo não acredita que vai sair nada, da onde o inimigo tem a certeza que a história não tem um final feliz, da onde os adversários dizem não tem esperança, a família foi destruída, a vida foi o seu maior castigo, não tem como sair nada bom desse lugar. Aí Deus olha e diz: tem sim. Aí Deus olha e diz: eu vou fazer algo maravilhoso. Eu escolho as coisas que não são para confundir aquelas que são, as coisas loucas para confundir as sábias. E quando Deus levanta o improvável, o mundo todo desconfia, mas quando os frutos aparecem, o nome dele é glorificado. Aleluia! É lindo. Moisés não tinha descendência, mas tinha uma palavra de Deus sobre ele. Talvez a gente demora muito para entender, porque a nossa crise é olhar para o que Deus fala e não encontrar semelhança do lugar aonde Ele nos achou. Entende? Deus fala sobre o nosso futuro, Deus profetiza sobre o nosso 2025, Deus usa homens e mulheres para declarar coisas poderosas sobre a nossa vida, mas a gente está olhando para dentro de nós e não está vendo nada parecido com aquilo que Deus está falando sobre o nosso futuro. É porque o teu futuro não está dentro de você, o teu futuro está dentro de Deus, o teu futuro está nele, e o que Ele tem é muito maior do que aquilo que você escondeu aí dentro. Quando você tirar aquilo que está aí dentro, Deus vai colocar aquilo que está dentro dele dentro de você. Mas essa é a parada: enquanto você depender da aprovação dos outros, você não vai viver o que Deus tem para você. Enquanto você for paralisado pelo que dizem ao teu respeito, você não vai viver. Sabe qual que é uma loucura? Tem gente que está vivendo o que Deus tem, ele está voando alto e de repente uma palavra chega e ele diz: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Todo mundo é assim, lindo, a vida é assim, infelizmente.
E eu vou te dar uma dica: prego que se destaca é martelado. Ninguém taca pedra em árvore que não dá frutos. Então aprenda logo, meu lindo. O dia que Deus fazer algo poderoso através de você, vão se levantar inimigos de todos os lados, vão tentar tirar o mérito, vão tentar roubar a alegria do seu coração, mas você não vai deixar, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que liberou a palavra sobre você do que aqueles que tentam roubar de você o sonho que Ele colocou dentro de você. Você é um improvável mesmo. Você não era para dar certo mesmo, era para dar tudo errado na tua vida. Mas e agora? Deus chegou na história, acabou, não tem mais o que fazer. Deus vai fazer algo poderoso através da tua história. Eu aprendi uma coisa: tem lugares da vida que o seu dinheiro leva. Tem lugares na vida que o seu network construído de maneira intencional te coloca. Tem lugares que a sua descendência te leva, mas há lugares que é só a graça de Deus que tem o poder para te levar. Eu vou te contar um negócio. Ai, Jesus, não devia contar, mas eu sou muito fofoqueiro. Só hoje. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você engraçada. Eu, Dave, sou de uma cidade pequena, perto de vocês, então é nada, é um bairro. Meus pais são pessoas humildes. Nossa família não é uma família tradicional. Meu sobrenome não é um sobrenome forte. Essa é a minha história. Nasci numa família disfuncional durante muito tempo. Fui criado dentro desse contexto. Só que quando eu era garoto, Deus já me falava sobre esse dia, sobre agora. Muito obrigado, irmão, pelo apoio. Naquela época nem eu acreditava, porque a minha vida dizia tudo o contrário daquilo que eu vivo hoje. Toda a minha história, toda a construção da minha vida dizia que era impossível. Mas Jesus já via esse dia acontecendo. Amém. Mas aí Deus mudou a nossa vida, e aquilo que era plano virou testemunho. Aí aconteceu uns negócios maneiros. Eu comecei a conhecer gente que eu via só na televisão. Eu comecei a conhecer a parte rica da minha cidade, que toda cidade tem um lado dos ricos que moram. E eu nunca ia lá. Sabe o lugar maneiro que eu ia quando eu era criança? Na beira da pista do aeroporto, para ver o avião pousar e decolar. Era o passeio do nosso domingo, quando meu pai estava de bom humor. Essa era a minha vida. E aí Deus mudou as coisas. E eu comecei a conhecer pessoas que não foi dinheiro que me apresentou, mas os meus frutos que Deus permitiu acontecer por conta de eu ter obedecido a sua palavra. Você está entendendo? Não é mérito, é graça. Graça sobre graça. Você está entendendo? Então eu fui no lugar nesses dias que só a graça de Deus para me levar. Na minha cidade eu tenho um amigo que é um homem muito rico, muito bem de vida, um homem maravilhoso e que é rico. E eu vou te dar um conselho: na vida você não precisa ter tudo. Tenha amigos que têm. É muito mais econômico. Mas não pode essas amizades nascer por conta do interesse. Elas têm que nascer de maneira natural por conta do fruto. Esse é o melhor. Esse meu amigo sabe que eu sou apaixonado por carro, me levou num lugar para ver o carro mais top do mundo e que é o sonho da minha vida ver. Eu fiquei com dor de barriga na noite anterior. Não precisava falar, mas falei. Fiquei nervoso, ansioso, cheguei lá. Aí quando eu cheguei lá, a garagem era uma coisa absurda, eu nunca tinha visto nada tão grande. E foi lá que eu olhei pro meu amigo e disse: ó, ele parecia um menino humilde, perdido naquele lugar. E ele é rico. Lembra? Essa corrida não tem fim. Aí, irmão, eu cheguei, já fui vendo o carro emocionado, já, que eu não sei fingir costume. E eu passei pelos donos da casa e nem entendi que era dono. Daí tive que voltar para né? Aí, irmão, os ricos: oi, tudo bem? Boa tarde. E bom dia. E aí falaram com o meu amigo que era mais rico. E aí perguntaram da família dele. E aí o cara falou assim: eu acho que eu conheço a tua família. E ele diz: eu acho que o meu pai esquiou com o teu. Meu pai nunca esquiou com ninguém. Aí eu já tô assim: ai, Jesus, vai vir pra mim a pergunta. Quer ver? Quem é o teu pai? E eu não tava ali por causa do meu pai. Esse é o problema, entendeu?
Aí eu tava assim, já igual um ratão ali, pensando, ai Jesus, passa pra outro. E o pai dele esquiou com ele, e o outro não sei o quê. E aí chegou em mim e falou, e você, qual que é o seu nome? Eu falei, David. Eita. E ele não fazia a mínima ideia quem eu era. Eu, top. E eu imagino na cabeça dele, o que esse rapaz veio parar aqui? Da onde ele entrou? Aí ele falou, qual que é o nome do teu pai? Eu falei, Hamilton. Hamilton do quê? Martins. E o que ele faz? Vende embalagem. Tudo bem. Não estou ali por causa do meu pai. Não estou ali por causa de conta bancária. Não estou ali por outro motivo. De algum momento da vida, Deus usou o meu chamado para mudar a vida desse meu amigo de alguma maneira. E o impacto que Deus fez na vida dele me deu um acesso a um lugar que eu nunca entraria sozinho. Calma, vai chegar lá. Aí eu tô na mesa para almoçar com esse povo. E esse povo não fazia nem ideia do que eu fazia, quem eu era, porque eu tava ali. E aí fomos almoçar, comida de rico, você sabe, não é o normal, é umas coisas mais chique. E aí tinha uma manga para comer, assada. Não precisava falar isso, mas é porque me chamou a atenção. Eu subestimei a manga. Peguei só um pedacinho, tinha uma manga para cada ser humano. E aí eu sentei na mesa. Primeira coisa que eu comi para acabar logo e tirar do prato foi a manga. E a manga era maravilhosa. E eu falei, Jesus, eu perdi, alguém vai roubar o meu pedaço agora. Só quem veio de uma família com dificuldade sabe que às vezes alguém rouba o teu pedaço. E todo mundo que levantava da mesa eu olhava para ver se a minha manga permanecia lá. Chegou uma hora que eu não aguentei de ansiedade, levantei e fui resgatar minha manga. Peguei ela estava quentinha, maravilhosa, uma delícia. E quando eu fui comer, um amigo do lado falou assim, vocês conhecem ele? Por Deus que eu chutei a perna dele embaixo e falei, cala a boca. A manga vai esfriar e eu não vou poder comer agora. Resumindo, meu lindo, quando eles descobriram que eu não estava ali por causa do meu pai da terra, mas descobriram que eu estava ali por conta do meu pai do céu, que mudou a minha história, que fez algo sobrenatural na minha vida. A mesa começou a ouvir não mais sobre os carros que estavam na garagem, mas sobre o poder de Deus e tudo aquilo que Ele pode fazer na vida de alguém. Meu lindo, escute isso. Os teus frutos vão te levar aonde o teu dinheiro não leva. Os teus frutos vão te levar aonde o teu network não leva. O que Deus vai fazer na tua história vai te dar acesso que mesas não dariam a você por conta da tua descendência. E é nesse dia que o teu fruto vai falar mais alto do que qualquer coisa que você fez, porque o que Deus faz a partir de você é muito maior do que aquilo que você é. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Muitas das vezes nós paralisamos de viver o que Deus tem porque acreditamos que nascemos no lugar errado para viver o plano de Deus. Ou porque a opinião dos outros é tão poderosa que às vezes a gente se confunde no chamado porque ouviu mais os outros do que ao Senhor. Então deixa eu te dar alguns dados. Quando você olha para a Bíblia, você vai descobrir algumas coisas. Ruth era órfã. José foi humilhado pelos próprios irmãos e não houve nenhuma validação sobre a vida dele. O nosso Salvador nasceu numa cidade que quando ele estava maior alguém disse o que pode vir de bom de Nazaré. E ele não nasceu no Sírio-Libanês, ele nasceu numa manjedoura. Só um aleluia, eu vou continuar. Noé nunca fez arquitetura, Noé nunca fez engenharia. Noé era só um homem justo que Deus encontrou sobre a face da terra, e através dele Deus salvou todos os povos. Vou continuar. Jacó era enganador, mentiu para o pai, roubou a primogenitura. Mas o dia que Deus encontrou ele no Val de Jaboque, o nome dele foi transformado em Israel, e ele entrou na história da palavra de Jesus. Não, vai até você levantar. Pedro era pescador de peixes, estava abandonado no beiro do mar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na vida dele, Jesus mudou a história dele e ele se transformou no maior pescador de almas do Novo Testamento. Não, o apóstolo Paulo era perseguidor de cristãos. O apóstolo Paulo perseguia aqueles que amavam a Jesus, mas no final estava disposto a morrer pelo evangelho que ele perseguiu. E morreu pelo evangelho que ele perseguiu. Jesus o levantou no meio do caminho de Damasco. Não é
possível. Jonas fugiu da presença de Deus, mas Deus o achou e levou dentro de um ventre de um peixe até o destino dele. E Jonas pregou arrependimento e Nínive toda foi salva. Não é possível. Jó perdeu todas as coisas e Deus restituiu de maneira dobrada na vida dele por conta da fidelidade dele. Eu estava abandonado pela vida, meu lindo. Eu estava jogado na beira do caminho, sujo até a ponta do cabelo. Aí Jesus olhou e disse: eu tenho uma esperança com esse garoto, eu vou fazer algo a partir dele. E eu estou aqui hoje em 2024, perto da virada do ano, e essa mensagem está passando em 2025 para dizer para você: não importa da onde você veio, não importa a sua descendência, não importa se a tua família tem dinheiro, não importa a história que construíram antes de você. O que eu quero que você entenda é que a validação do homem não tem o poder para determinar o teu futuro, e que quando Deus chega na sua história, nada do que disseram, nada do que falaram, nenhuma oposição, nenhuma voz levantada terá o poder para paralisar aquilo que Deus vai fazer na sua história. E se você confiar mais na voz de Deus do que na voz do homem, o que Deus vai falar sobre você vai ser a tua realidade, e tudo aquilo que falaram contra será envergonhado pelo testemunho da sua fé. Vou te dizer só uma coisa e eu prometo que termino. É que a gente não combinou, corta. Eu vou terminar. O ano era 2018. Eu estava voltando arrebentado para o Brasil. Meu filho tinha acabado de nascer e todas as portas estavam trancadas. Todas as portas haviam se fechado para mim. Eu liguei para duas pessoas, uma na verdade, primeiro para o meu amigo Nicolas, que até hoje é o diretor da série, e disse: Deus me deu uma palavra sobre um projeto, Nicolas, e eu quero que você grave. O Nicolas ligou para o Kalel, que está aqui hoje também trabalhando há mais de 10 anos junto comigo já também. E nós gravamos a primeira série. Todas as provas, todas as portas estavam fechadas. E eu postei o primeiro vídeo, eu postei a segunda mensagem, e a segunda mensagem viralizou no país. Escute, quando tudo começou a crescer e ficar grande demais para mim, eu recebi uma ligação de um homem que falou para mim: aproveita que é uma onda que vai passar rápido. Surfa essa onda porque vai passar. O ano é 2025. A onda não passou, nada terminou, e o nome de Jesus continua sendo pregado. E que em um ano foram 100 mil, hoje são mais de 10 milhões de pessoas. E eu quero que você entenda, meu lindo, o passado não tem poder para determinar sobre o teu futuro. Nenhuma palavra daqueles que te viram quebrado, caído, destruído tem poder de governo sobre aquilo que Deus vai fazer no teu futuro. Quando Ele chega na sua história, nada do que aconteceu antes de Ele chegar será um impeditivo para aquilo que Ele vai fazer através de você. Então entenda logo e confie no que eu estou te dizendo. Dê valor para a voz de Deus e silencie
todas as outras vozes. Você não precisa da validação do homem, você só precisa da validação daquele que entregou a vida do seu filho na cruz do Calvário por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Um último conselho, um conselho de Jesus para você: valorize a voz daqueles que amam você. Eu vou falar direito. Você não pode, talvez a pessoa está perto de você, talvez foi essa pessoa que te arrastou para esse lugar, então ouve isso. Valorize a voz daqueles que amam você e que quando te corrigem, antes de te corrigir, te protegem do olhar dos malfeitores, daqueles que não te expõem, mas daqueles que te protegem e no secreto, de portas trancadas, olham para você e falam a verdade para você. Essas vozes têm o direito de acessar a sua história, mas aquelas que de porta para fora gritam o seu nome, maldizem a sua história, falam que não vai dar certo, que aquilo que Deus tem para você não vai acontecer, silencia no nível 0, e se der para colocar no -3, coloca no -3, e faça o contrário com a voz de Deus, coloca no volume máximo, coloca no volume tão alto que nada nem ninguém vai ter o poder de atrapalhar o plano de Deus na sua vida, até que aquilo que era plano vire testemunho, para que quando vire testemunho, aleluia, para que quando aquilo que o improvável para os outros viva o milagre de maneira pública, a glória seja completamente dele. E eu quero declarar no nome de Jesus que esse ano, que essa estação será o ano aonde os improváveis serão levantados para a glória do nome de Jesus, e o inferno vai ficar confuso, porque daqueles que ninguém esperava nada, Deus extraiu uma história sobrenatural. Ei, improvável, Jesus chamou você para esse tempo. Não se esconda por conta da validação dos outros. Para de fugir da vontade dele por conta do que os outros vão dizer de você. Levanta, se move em direção à palavra, porque quem viu você no passado não vai se acreditar no que Deus vai fazer no teu futuro. Então relaxa, sacode a poeira, creia somente no Senhor, que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Jesus, Tu és um Deus perfeito, e tudo que precisamos está no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos e confiamos na tua voz. Nada do que dizem, nada do que disseram terá o poder de nos paralisar. A tua vontade será a única vontade que nós vamos nos preocupar. Em nome de Jesus.